Meu amigo e minha amiga, INSS no processo da Justiça Federal, quanta dor de cabeça, né? Quanto esse segurado, né? Quanto você aí que está precisando de um benefício, né? Tem que correr atrás, além de ter que preparar toda a documentação para comprovar aí a sua incapacidade, essa impossibilidade de você continuar trabalhando para sustentar a sua família, ter pago as suas contribuições, atendendo requisitos, né? Que o INSS exige, a qualidade de segurado, o tempo de carência, né? A carência ela tem exceções, vocês sabem, né, com relação aí à listagem de doenças, né, que existe, que é conhecida no INSS, na Justiça. Se você não assistiu o vídeo com relação a essas doenças, assista, porque foram incluídas mais doenças, tá, para você ficar sempre atualizado. O problema é que depois de um processo administrativo no INSS, né, e você entrou na junta de recursos, né, para tentar reverter uma decisão negativa, você não precisa também ficar aguardando o resultado dessa junta de recursos para você recorrer, né, entrar com processo judicial na Justiça Federal. Tem muita gente que pensa que é necessário esperar esgotar os recursos do INSS para poder entrar na Justiça Federal. Negativo. E geralmente, quando você consegue um processo dentro do INSS na junta de recursos, o que acontece? O INSS tem prazo para a implantação do benefício e para fazer os primeiros pagamentos. Mas nós sabemos que o INSS não gosta muito de cumprir prazos, né? Nesses casos, você pode tentar a alternativa, né, de fazer uma reclamação na ouvidoria, ligar no telefone 135. Mas se você quer mesmo colocar o INSS contra a parede, o certo é entrar com mandado de segurança, né? O problema do mandado de segurança é que você vai contratar, né, um advogado e ter que pagar honorários, né? O mandado de segurança não serve, tá, pessoal? Por exemplo, o INSS ou para um juiz falar se você tem ou não direito ao benefício. O mandado de segurança, ele vai comunicar à Justiça que o INSS está deixando de cumprir prazos estipulados por lei, né? Se houver o descumprimento de qualquer prazo, por exemplo, previsto num acordo, existe uma central de cumprimento emergencial aí, né, que deve dar uma solução num requerimento em até 10 dias. Eu nunca ouvi falar alguém que conseguiu isso, né? E os outros resultados é aquele que eu acabei de falar. Ou você entra na Justiça, ou você faz reclamação na ouvidoria, tenta no 135. A primeira saída que existe é entrar com esse mandado de segurança, tá? Bom, para você entrar na Justiça, o que é necessário? É necessário você ter uma negativa do INSS, é necessário que você tenha toda a documentação, né, comprovando que você realmente está impossibilitado de continuar trabalhando, de continuar dando sustento para sua família e que você atende aos requisitos que o INSS solicita, né? Nesses casos, não há necessidade de um advogado para você abrir um processo na Justiça Federal. É claro que você estar acompanhado de um advogado, acompanhando um processo, ele conhece as leis, ele sabe os caminhos, vai te ajudar bastante, tá? Só que é aquilo, ele cobra honorários, né? No final do processo, quando gera aí, por exemplo, a possibilidade de você receber atrasados, esse advogado com certeza ele vai ter a parte dele, né? É o trabalho dele. Então, um processo judicial, a gente sabe, né? Já falou diversas vezes, ele tem diversas fases. É complexo, pessoal. Demora aí, por exemplo, um processo de auxílio-doença, de aposentadoria por invalidez, de 18 a 24 meses. É necessário fazer perícia judicial, é necessário entregar documentação. O juiz, né, na dúvida, ele pode pedir quantas perícias judiciais ele quiser. O importante é que ele tenha convicção, né, do que está escrito na lei e o que está acontecendo com esse segurado. Então, devido à complexibilidade desses processos, eles podem demorar demais. E é sobre esse assunto que nós vamos tratar aqui nesse vídeo. Então, é muito importante você prestar muita atenção, porque você só tem a ganhar com isso. Pessoal, o que acontece, né, quando a Justiça nega a incapacidade? Isso pode acontecer. Nós sempre falamos aí, não é porque o INSS negou o benefício e você entrou na Justiça que você vai ter uma decisão favorável, tá? Nada é garantido. Nós vamos tratar sobre isso aqui. Agora, quando o perito nega, né, lá no laudo, lá, ele fala que não existe incapacidade, né? O que acontece quando o laudo pericial é desfavorável? Bom, mesmo que o perito tenha emitido um laudo desfavorável ao segurado, indicando que não está incapacitado, ainda é possível que o juiz discorde do perito e conceda o benefício. Olha aí, ó, nós vamos ver como isso pode acontecer, tá? No artigo 479, né, do Código de Processo Civil, o juiz não está adstrito ao laudo, quer dizer, ele não está ligado, não tem que decidir, é obrigado a fazer o que está escrito no laudo, tá?
mas somente é possível a desconsideração deste diante da absoluta incongruência com os demais elementos dos autos, ou diante da produção de provas notadamente robustas, em especial prova técnica de igual magnitude. Olha aí, não é também o juiz chegar e desconsiderar, não, o laudo do perito não vale. Ele tem que ter, por exemplo, elementos que sejam mais, por exemplo, fortes, né? Com relação, por exemplo, ao que o perito escreveu. O perito diz que não tem incapacidade. Só que laudos, relatórios, exames histórico cirúrgico, toda essa documentação anexada no processo, ela diz diferente, tá? Médicos especialistas, né, que trataram, no caso do segurado, os laudos técnicos que foram passados, e aí o perito diz que não tem incapacidade, negando todos os laudos, todos os exames que foram feitos anteriores demonstrando a incapacidade. Por isso que o perito, que diz esse artigo 479, que o juiz não está adstrito, quer dizer, ele não é obrigado a aceitar o que está no laudo, tá? O juiz vai apreciar a prova, né, pericial, de acordo com o disposto no artigo 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou deixar de considerar as conclusões do laudo, tá? Levando em conta o método utilizado pelo perito. Vocês veem, né? O juiz ele pode desconsiderar, no caso o laudo aí que o perito judicial fez, mas ele tem que dar a justificativa, tá? O que fazer quando o perito nega a imperícia, né? A perícia, a incapacidade, né? Bom, o primeiro passo, quando é no INSS, é entrar na junta de recursos, tá? É ir lá reanalisar aí o indeferimento feito pelo perito, né? E o segundo caminho é buscar seu direito numa ação judicial, né? Para que o juiz possa analisar o seu caso e verificar se você tem ou não direito. Isso quando você passa pela perícia dentro do INSS, né? Quando recorre à justiça, você sabe, né? Em média, um processo aí pode demorar de 1 a 2 anos, né? De 18 a 24 meses. Você pode recorrer administrativamente no INSS, apresentando documentação, argumentos que comprovam o seu direito. É muito mais rápido, tá? E quando sai a decisão aí, você tem até 30 dias, né? Por exemplo, se for favorável, se a junta de recursos julgar que você tem direito ao benefício, em 30 dias você está recebendo, tá? Bom, essa é a melhor alternativa caso seu benefício tenha sido recebido uma negativa. Porque tirar a decisão da mão dos servidores do INSS para conceder a possibilidade de aprovação de um juiz, né? Que vai julgar perante a lei. Lembrando sempre, né? Como nós fizemos já a comparação. Qual é o perito que tem mais credibilidade? O do INSS ou o perito da Justiça? O do INSS é pago pelo INSS. O da Justiça não tem vínculo com o INSS. Qual dos dois você dá mais credibilidade? É fazer essa pergunta, né? Bom, quanto tempo dura aí um benefício de incapacidade? Bom, no caso aí no INSS, né, está sendo concedido por 180 dias através do ateste MED, né? Que é sem passar por perícia, e você pode conseguir prorrogação aí de até 90 dias, né? Chegando a ficar aí, por exemplo, 270 dias de afastamento, tá? Com o laudo do juiz, né, ele pode discordar do laudo pericial. Quais os casos, né, em que o juiz poderá indeferir a perícia, né? O juiz vai indeferir a perícia quando a prova não depender de conhecimento especial técnico. Quer dizer, não precisa ter um técnico para dizer o que está acontecendo, né? For desnecessário em vista de outras provas produzidas, a documentação e a verificação, né, se for impraticável. Por exemplo, não tem como comprovar se é verdade ou não a incapacidade. Quer dizer, existem esses problemas. Nesse caso, o juiz ele pode indeferir a perícia, tá? O que acontece depois que o perito judicial entrega o laudo? Bom, o juiz tem o prazo aí de 15 dias, né? Após a entrega do laudo, para comunicar, no caso, as partes, né? No caso aí o advogado, para se manifestarem, tá? O prazo de 15 dias para os advogados e assistentes, tá? Como funciona um benefício de incapacidade? Bom, para a pessoa que comprove por meio de perícia estar incapaz para o trabalho ou para a atividade habitual de forma permanente ou parcial, né? Importante, a duração da perícia médica será avaliado
o benefício devido pode ser o auxílio-doença ou a aposentadoria por invalidez, tá? O que dá indeferimento na perícia, né? Você tem que retornar ao trabalho imediatamente. Bom, para você que passou pela perícia, teve benefício negado e aguarda a decisão do INSS ou Justiça, você não pode trabalhar enquanto espera o resultado administrativo, né, do INSS ou da ação judicial. Hoje o INSS está autorizando, por exemplo, né, as pessoas a trabalharem devido a demora às vezes para a perícia, mas é necessário você ter autorização. Ou você pode pedir essa autorização pelo portal Meu INSS ou pelo telefone 135, tá? Por que o INSS nega tudo, né? Um dos principais motivos pelo INSS negar o auxílio-doença é falta de documentação correta. O procedimento de requerimento exige uma série de documentos médicos que comprovem a incapacidade do requerente, né, para o trabalho. Quanto tempo leva para o juiz dar uma sentença judicial, né? Bom, o artigo 226 do Código de Processo Civil estabelece aí 30 dias para proferir a sentença após instruído já e produzida todas as provas. O juiz poderá prorrogar esse prazo, né, por um período igual, contudo, na prática, não é assim que acontece, né? Por que o INSS recorre? Bom, em resumo, quando o INSS recorre da decisão judicial, ele busca reverter uma situação desfavorável por meio de um julgamento de instância superior. O processo de recurso envolve apresentações de razões jurídicas para fundamentar a discordância com a decisão do juiz. Recorrer não é só o INSS, você mesmo. Você teve, por exemplo, uma sentença desfavorável, você tem um período aí para entrar com recurso, recorrer na ação, tá? Infelizmente, o INSS recorre, nós sempre falamos já em outros vídeos, com relação a atrasados, tá? Você ganha o processo depois de 18, 24 meses, o seu benefício é implantado no prazo de 30 a 45 dias, só que o atrasado, o INSS entra numa instância recursal e pode ainda durar mais 3 anos para você conseguir receber os atrasados. Isso é maldade, é sacanagem, eu concordo com vocês, mas é assim que o INSS age, tá? Eu espero que essas informações tenham sido importantes, tirado dúvida, né? Um conhecimento valioso. Você que está chegando a primeira vez no canal, aproveite todos os nossos conteúdos, pode assistir quantas vezes quiser, não paga nada, tá? Não esquece de dar um like se gostou e compartilhar o vídeo, para ajudar as outras pessoas também, né? E outra, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para receber sempre nossos novos conteúdos. Meu amigo, minha amiga que estão sempre aqui comigo, muitos desde o início do canal, meu muito obrigado, que Deus abençoe a sua casa. Começamos uma nova semana, que Deus abençoe aí, nos trazendo paz, alegria, prosperidade, tudo de bom, né? E o que eu desejo para mim, eu desejo em dobro a todos vocês. Eu deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.